Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3. O apóstolo diz assim: pelo que não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que a som de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça abundar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Amém. Você pode se assentar, nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Paulo escreveu essa epístola, essa carta de Tessalonicenses, para assegurar aqueles irmãos que estavam ali na igreja de Tessalônica, do amor que ele, o apóstolo Paulo, tinha por eles, e instruir ainda esses irmãos, a respeito da importância de viver para Cristo o tempo todo e entender ainda que a volta de Cristo estava próxima, e entender essa volta de Cristo de um jeito certo, correto, e não do jeito que estava sendo divulgado, pregado dentro da igreja de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, passou. Então, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante naquela época. O nome dessa cidade, ela era também chamada de Terma, por causa das águas, das muitas fontes de águas quentes que a cidade possuía. E essa cidade, nessa época de Paulo, ela já tinha em torno de 200 mil habitantes. Imagina o que é que não era isso, naquela época. E Paulo, quando ele ia pregar, ele saía como missionário, divulgando, ele costumava evangelizar as grandes cidades, implantar a igreja nas grandes cidades, porque elas poderiam influenciar as cidades que estavam próximas, as cidades menores que estavam ali na redondeza. Essa cidade, ela foi fundada, ela hoje ainda existe, hoje ela é chamada de Salônica, e no ano 315 a.C. foi que essa cidade de Tessalônica, na época, foi fundada e recebeu esse nome em homenagem à irmã, a meia-irmã, na verdade, de Alexandre o Grande, que era filha também de Filipe, E nessa nós sabemos aí com a história que
ela recebeu, quando nasceu, esse nome pelo pai dela, porque na época a Macedônia estava em guerra com os povos, né, os tessalônicos, né? Então ela recebeu aí esse nome. Então essa igreja, irmãos, ela era uma igreja maravilhosa. Se a gente começa a ler aqui, na carta a gente vê 3 vezes Paulo agradecendo, dando graças a Deus por essa igreja, pela forma com que o povo da igreja tinha recebido o ministério, a palavra de Paulo naquele lugar. Na verdade, Paulo passou apenas 3 semanas. Ele esteve ali na sinagoga, ali no templo, né? 3 sábados pregando, né? E durante a semana pregando naquele lugar. E dali ele fundou a igreja. Quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, você vê Paulo falando da fundação da igreja, do pastoreio da igreja. E isso aconteceu durante a 2ª viagem missionária que ele estava fazendo. E os crentes da Tessalônica, eles eram um exemplo para as outras pessoas, para os outros crentes. Essa igreja era uma igreja que dava exemplo em várias áreas para outras pessoas. Eles tinham recebido a palavra de Deus, tinham guardado a palavra de Deus no coração, demonstravam fome pela palavra de Deus, o que nós também devemos fazer. Eles seguiam os líderes deles. A palavra de Deus diz que eles se tornaram imitadores, né? Paulo falou com eles, né? E eles imitavam Paulo nas coisas que Paulo fazia. E quando eles abandonaram os ídolos que eles serviam, porque eles eram pagãos e adoravam outros ídolos, eles começaram, a partir disso, pelos próprios patrícios, próprias pessoas da cidade, a sofrer perseguição por causa do evangelho do Senhor Jesus. E eles, então, encorajam outras igrejas, através das atitudes dele. Eram modelos de crentes, de pessoas que eram entusiasmadas, que estavam prontos para viver e compartilhar o evangelho do Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra, tanto as cartas de Paulo, quando a gente lê os evangelhos, a gente não vê em momento algum, nem Jesus, nem Paulo, prometendo para a gente, ou falando com a gente, que nesse mundo nós teríamos uma vida muito confortável, ou teríamos aprovação pública em todas as coisas. Muito pelo contrário, né? Jesus fala lá no livro de Marcos, capítulo 8, 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lá em João também, capítulo 15, nós vemos, né, no mundo nós teríamos o quê? Aflições, que nós passaríamos, muitas vezes, por perseguições. E Paulo vem aqui advertindo esses irmãos da igreja de Tessalônica, para que se lembrassem do tempo que ele, o apóstolo Paulo, esteve com eles ali, que eles fizessem aquilo, as coisas certas, mesmo em tempo de perseguição, de luta, de tribulação que eles estavam passando ali naquele momento. E por causa desses irmãos, ele envia Timóteo para saber o estado, como estava a fé desses irmãos. Porque ele mesmo diz aqui na carta que havia o perigo de Satanás seduzir esses irmãos e fazer esses irmãos desviar do caminho do Senhor, se afastar dos caminhos do Senhor, tornando assim inútil todo o esforço e toda a pregação de Paulo dentro daquela igreja. Naquele momento, Paulo não podia visitar pessoalmente aquela igreja. Ele saiu de lá fugido da cidade de Tessalônica. E ele mostrou, com esse ato de mandar Timóteo, ele demonstra para aqueles irmãos uma afeição muito grande, muito profunda. Geograficamente ele estava longe, estava afastado, mas o coração de Paulo, né, o emocional de Paulo estava ligado ainda a esses irmãos. Quando nós lemos o capítulo 2, ele fala que ele se considerava como uma mãe que nutre, como um pai que exorta, que cuida daquele povo. Ele se considerava uma mãe e um pai espiritual para aquele povo. Então, essa preocupação com a igreja de Tessalônica estava sendo um fardo, estava sendo
uma situação que ele não podia suportar mais. Então, o que ele faz? Né? Como ele sempre, a gente lendo as cartas, a gente observa, né, que ele pensava mais nas igrejas do que ele mesmo. Inclusive, quando ele escreve para a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios 12, 15, ele fala assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo era um desses homens que se gastava em prol das almas das igrejas do Senhor Jesus. Então, Timóteo, ele foi enviado para cuidar da fé desses irmãos, para fortalecer, para animar. Paulo, a primeira ponto, né, a primeira coisa que valida Timóteo para estar ali é que ele era um crente fiel, um homem que temia o Senhor, alguém que pertencia à família de Cristo, alguém que estava ali que podia compartilhar a sua fé, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele pensava, porque na verdade nós não podemos conduzir o povo de Deus, nós não podemos conduzir ninguém a uma experiência profunda com o Senhor, se nós mesmos não temos experiências com Deus e não temos intimidade com o Senhor. E quando a gente lê, a gente vê, observa que Timóteo, ele era um servo. A palavra ministro, que aqui é citada, né, que ele fala que envia Timóteo, um ministro do Senhor, essa palavra vem do grego, diáconos, que quer dizer aquele que serve. Aquele que trabalha, aquele que serve. E Timóteo, ele era um servo nas mãos de Deus. Um servo para estar onde o apóstolo Paulo mandava, onde o enviava. Ele não pensava em si mesmo, mas em cuidar dos interesses do povo de Deus. E além de ser servo, ele era um servo que encorajava. Uma pessoa que tinha sempre uma palavra de bom ânimo, uma palavra para fortalecer, para encorajar as pessoas. Então, a ida de Timóteo ali, à cidade de Tessalônica, era em benefício da fé, para observar, para confirmar, diz a Bíblia, confirmar e exortar, ou seja, fortalecer, encorajar aqueles irmãos, aqueles crentes, para que eles pudessem ficar firmes na fé, servindo ao Senhor em meio às dificuldades. A ida dele não foi para apontar o dedo, não foi para ficar vigiando, não foi para condenar os erros, foi para encorajar e fortalecer aqueles irmãos que estavam ali naquele lugar. Então fica claro para a gente que a atitude de Paulo, com essa atitude, né, de Paulo enviar Timóteo, de Timóteo, e que nós, os crentes, os servos de Deus, nós precisamos de suporte. Lá em Colossenses capítulo 3, 13, diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Né, o suportar aqui não é aguentar as chatices das pessoas, é o jeito de ser, não, é dar suporte mesmo, é caminhar junto. Então, nós precisamos de ajuda na nossa trajetória espiritual aqui nessa terra. E nada melhor do que a igreja do Senhor para nos dar esse suporte em todo o tempo. Né? E eu coloquei ali que, na verdade, nós não precisamos de muletas. Não de nos tornarmos pessoas manipuladas, né? Pessoas que são carregadas, empurradas numa cadeira de roda pelos outros, de robôs. Nós precisamos aprender, né, que nós precisamos de pessoas, mas de gente séria, de gente comprometida com Deus, de gente que ama a Deus, de pessoas maduras, de pessoas que nos encorajam, que nos confortam, que nos instruem na verdade, que falam as verdades conosco, que nos exortam, que nos corrigem em amor quando nós precisamos. Pessoas assim nos ajudam a passar pelas provas e a vencer ainda as tribulações. Nós precisamos de gente assim do nosso lado. Você pode dizer para quem está do seu lado assim: olha, eu posso ser um suporte para você. Nós podemos ser. Nada melhor do que a igreja do Senhor para ser esse suporte. Paulo diz ainda, meus irmãos, ele continua falando aqui, que ele continua dizendo para esses irmãos e para nós que as tribulações e dificuldades que nós passamos nessa vida fazem parte do treinamento de Deus para nós.
todos os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos, nós não devemos estranhar. É isso que Paulo fala. Vocês não estranhem, porque vocês estão passando por tribulações. Mas vocês entendam que isso faz parte da vida cristã. Abre sua Bíblia lá comigo, em 1 Pedro 4, gostaria de ler esse texto. 1 Pedro 4, versículo 12, até o versículo 16. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 a 16. Olha o que diz. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Novamente, olha, como se coisa estranha vos acontecesse. Passar por tribulação e por problema é coisa estranha, irmãos? Não, não é. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, se você tem passado tribulações, se você tem enfrentado problemas, angústias, perseguições, pelo fato de você amar a Deus, de você servir a Deus, não se envergonhe, não estranhe isso, porque o próprio Jesus e o próprio apóstolo Paulo já nos fala sobre isso. Então, as tribulações, as perseguições, elas visam fortalecer a nossa fé, trazer maturidade para mim e para você, né, trazer crescimento, trazer novas experiências, trazer preparo para que a gente possa ajudar os outros ali na frente. De repente, daqui a pouco você vai presenciar, né, vai vivenciar a experiência de uma pessoa passando uma mesma dificuldade que você passou. E você vai estar, né, perfeitamente abonado para falar sobre aquilo, porque Deus te permitiu passar aquilo e você passou por aquela prova, entendendo que aquilo, não é, veio realmente para trazer crescimento, maturidade e te aproximar mais do Senhor Jesus. E se nós entendermos as tribulações sobre a perspectiva, sobre a ótica de Deus, nós não vamos ficar fracos, entristecidos, inquietos, angustiados, muitas vezes desanimados, com a nossa mente toda perturbada e toda confusa, por causa daquilo que nós estamos passando. Nós não vamos viver murmurando, nos inquietando e correndo o risco de abandonar a fé. E era essa a preocupação de Paulo com aqueles irmãos. Eles têm que entender, né, que a tribulação muitas vezes vem, e as perseguições, para trazer crescimento e maturidade à vida deles. Esses irmãos aqui, eles eram novos convertidos, neófitos, né, tinham acabado de se converter. E o inimigo, astutamente, estava querendo fazer o quê? Afastar esses irmãos da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Fazer com que eles retornassem àquela vida antiga que eles tinham. E para isso ele veio atacando a igreja. E ele levanta homens e coloca esses homens ali no meio da igreja para espalhar mentiras, para tentar manchar a imagem de Paulo no meio da igreja de Tessalônica. E esses inimigos, né, essas pessoas começam a ameaçar o povo se eles falassem do nome de Jesus, e começam a usar a lei e a autoridade civil contra a igreja, se a igreja continuasse a adorar e a falar de Jesus. E o mundo hoje caminha para isso, meus irmãos. Nós precisamos entender, nós devemos entender que nós podemos sofrer por servirmos a Jesus Cristo. E muitas vezes, em outros países, né, em outros lugares, nós temos ouvido falar disso, não presenciado, né, mas sabemos disso, que outros irmãos sofrem por amor a Cristo. Então, nós não devemos estranhar a perseguição, mas considerá-la, essa perseguição, uma parte normal da vida cristã, que nós estamos neste mundo, embora não sejamos desse mundo, não devemos nos conformar com esse mundo, nem nos tornarmos amigo
deste mundo. 1 João fala isso, né? E somos chamados o tempo todo para uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus. Porque nós estamos neste mundo, mas de passagem. Nem eu, nem você somos daqui. Temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Estamos aqui no mundo, mas daqui nós não somos. Nós vamos retornar um dia para o nosso Pai Celestial. Então a nossa vida, ela deve denunciar o pecado. Aquilo que fazemos deve agradar o Senhor. E o que nós vemos hoje é uma igreja que foi chamada para ser separada do mundo, para viver totalmente separada do mundo, para viver uma vida de santificação, se envolvendo cada vez mais com o mundo, achando que tudo é normal, invertendo os valores morais, os valores éticos, os princípios da palavra de Deus, e não se posicionando para viver uma vida de obediência, de santidade, de temor ao Senhor. Quando a gente vai lá no original, o verbo que é usado aqui, né, para inquietar, é o verbo saimonai. E esse verbo, quando os comentaristas foram traduzir a Bíblia, ele trouxe grande dificuldade para essas pessoas, porque, na verdade, esse verbo ele era usado quando o cachorro abanava o seu rabinho. O cachorro, quando chega perto do dono, o que o cachorro faz, meus irmãos? Ele fica tão alegre, né, ele fica ali bajulando o dono o tempo todo. Né? E essa palavra depois, ela foi usada nesse sentido metafórico mesmo, de bajular, de adular, né? De lisonjear. Então a ideia aqui, que está por trás disso, é que o inimigo das nossas almas, ele está sempre lisonjeando. Às vezes do lado, tentando adular o cristão, para fazer o cristão se desviar. E ele tem estratégias para nos persuadir, para nos fazer abandonar a fé. E Deus, nas provações, a meta do Senhor é o quê? Nos fortalecer. Mas a meta do inimigo, nos momentos das provações e das nossas tribulações, é enfraquecer a nossa fé e nos destruir. Então ele vem, como um cachorrinho, né, abanando a sua cauda ali, olha, eu sou seu amigo, não é? Olha, brinca comigo, me leva para passear. E muitas pessoas têm caído nesse engodo, né? Satanás é mais perigoso quando ele fica nos bajulando, falando coisas aos nossos ouvidos para nos bajular, do que quando ele demonstra a ira dele contra nós. Então, cuidado com o mundo abanando o rabinho para você, não é? Cuidado com o mundo te envolvendo, com o mundo te bajulando, com o mundo te chamando para brincar, porque isso pode ser uma cilada do inimigo para enfraquecer a sua fé e destruir a sua vida. Os inimigos aqui do Evangelho estavam tentando fazer isso com os tessalônicos. Por isso é usado esse verbo aqui nesse lugar. Dizendo para eles, né, no ouvido deles, olha, Paulo não importa com vocês, Paulo abandonou vocês, é melhor que vocês voltem, né, para a vida que vocês vieram. E Timóteo é enviado ali naquele momento para impedir tal bajulação do inimigo, né, em meio à angústia da perseguição que os irmãos estavam sofrendo naquele lugar. Então Timóteo vai, e Timóteo volta e ele traz boas notícias. Ele chega falando com Paulo, olha Paulo, os irmãos da Tessalônica, eles estão firmes na fé, eles estão fundamentados, eles têm raízes, eles estão arraigados no amor uns para com os outros, mesmo em meio à tribulação. As provações, em vez de destruir esses irmãos, em vez de jogar eles por terra, as provações fortaleceram esses irmãos. Em vez de separar, as provações uniram esses irmãos. E eles têm, Paulo, é como se ele falasse assim, eles têm uma relação correta, uma relação certa com Deus, quer dizer, né, na vertical, e uma relação correta na horizontal com os irmãos e até mesmo com você. Porque eles respeitavam o apóstolo Paulo e aquela campanha difamatória que tinha sido feita dentro da igreja para poder minar a reputação de Paulo, ela não surtiu efeito na vida dos irmãos da igreja de Tessalônica. E isso trouxe muita alegria,
para o coração, muito conforto para o coração do apóstolo Paulo. Todo pai se alegra quando recebe boas notícias dos seus filhos, não é assim? Todos nós, quando ouvimos, quando alguém vem contar boas coisas que os nossos filhos fazem, nós nos alegramos, né? E não há alegria maior, eu creio que você concorda com isso, que para um pai e para uma mãe, né, do que saber que os nossos filhos, eles estão andando na verdade, que eles estão servindo a Deus e eles estão amando Jesus. Olha, tirar boa nota na escola traz alegria, receber prêmio porque venceu alguma coisa no esporte traz alegria, receber um diploma, casar o filho, não é? Ver o filho ter filhos, ver o filho ter sucesso na vida profissional, tudo isso traz alegria. Mas nada traz tanta alegria para um pai e para uma mãe do que saber e ver que os seus filhos estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que tudo o mais vai passar. Tudo vai passar. Vai ficar aqui nessa terra. Mas a salvação, ela é para a eternidade. É para todo sempre. Então o coração de Paulo aqui nesse momento, ele transborda de alegria. Por causa da boa conduta, da firmeza da fé que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica tinham. Então, por exemplo, a alegria de um pastor, né? Eu falo como pastora, como alegra o nosso coração ver que uma pessoa, que uma ovelha, em meio aos momentos de tribulação, de provação que ela está passando, ela não desistiu de servir a Deus. Ela permanece firme, ela mantém a sua fé, ela não se envolve com as bajulações do inimigo. Isso é muito bom, traz muita alegria para o coração de um pastor. E agora eu queria que você imaginasse comigo que a nossa firmeza na fé também traz alegria para o coração do nosso Pai. Olha só, o prazer que nós concedemos ao nosso Deus quando nós vencemos o pecado, quando nós vencemos as bajulações de Satanás, quando nós não nos envolvemos com aquilo que não devemos, quando nós entendemos que certas atitudes, certas posturas, apesar de serem lícitas, não convêm às nossas vidas. Isso traz alegria ao coração do nosso Deus. E a partir do versículo 10 de 1 Tessalonicenses, nós vemos aqui que o trabalho, né, a preocupação de Paulo para com aqueles irmãos da igreja, com os Tessalonicenses, era uma preocupação constante, a ponto de Paulo dizer assim, que ele de dia e de noite orava, perseverava em oração por aqueles irmãos, para que eles pudessem, né, ter a sua fé suprida, alimentada pelo Senhor Jesus. Então Paulo ora pela igreja. Nós escutamos muito essas frases, olha, a oração não está limitada ao tempo, ao espaço. Você pode tocar o mundo através da oração. Você pode fazer mais por uma pessoa de joelho, orando por ela, do que trabalhando para ela. Nunca saberemos de quantos pecados temos sido salvos e quantas tentações temos superado pelo fato de que alguém tem orado por nós. Isso é verdade, né? Nós sabemos disso. E nós podemos realmente fazer muito pelas pessoas que estão ao nosso redor, nos colocando de joelhos por ela. Há batalhas espirituais, há batalhas no mundo em que vivemos, que nós só podemos vencer por meio da oração. É só a partir da oração. Não tem nada que pode, às vezes, tocar no coração de uma determinada pessoa, as nossas palavras, o nosso jeito de agir e de falar. Muitas vezes isso tudo é irrelevante para aquela pessoa, mas as nossas orações movem os céus e movem o coração de Deus. E eu fico imaginando, né, o valor que tem as reuniões de oração que são realizadas na igreja, que acontecem, né, irmãos reunidos, parte da igreja reunida, orando pela igreja, orando por você, que é a igreja do Senhor, né, orando para que a igreja possa crescer, né. Você não pode imaginar o valor que tem a oração de um pai e de uma mãe pelo filho. Ninguém ora por um filho como um pai e uma mãe ora. E o valor que uma oração de um marido tem pela esposa, da esposa pelo marido. Nossa oração, quando nós abrimos os nossos lábios, ela alcança o coração de Deus. Ela alcança os céus.
Então Paulo orou com gratidão, Paulo orou de dia e de noite, ele orou de forma intensa, sem desanimar. Ele olhava para as coisas que eram pequenas, coisas comuns que estavam acontecendo ali com os olhos espirituais. Então você tem orado pelas coisas comuns do seu dia a dia? Pelas pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia? Paulo orou, e ele ora aqui, meus irmãos, 3 motivos específicos. O primeiro motivo, ele ora para que aqueles irmãos tivessem uma fé madura. Nós precisamos aprender a orar por isso. Nossa fé, né, ela precisa de reparos constantemente. A palavra que é usada aqui para reparar a fé, é uma palavra que era a mesma usada para consertar uma rede. Quando você vai consertar uma rede, você costura a rede tampando o quê? Os buracos. Né? Então nós precisamos tapar as brechas da nossa vida. Né? Ainda havia membros dentro daquela igreja, pessoas que estavam ali, mas que estavam vivendo uma vida desordenada, e outros que estavam desanimados. E a fé, ela precisava ser fortalecida. E algumas provas vêm para exercitar a fé. Paulo também ora para que aqueles irmãos aprendessem a amar uns aos outros. Que o Senhor fizesse crescer, aumentar o amor dos crentes uns pelos outros. E essa tem que ser a nossa oração pela igreja do Senhor. Deus, né, que o amor uns pelos outros aumente. As tribulações podem muitas vezes destruir ou fortalecer os laços de amor. Nós podemos nos tornar egoístas, amargurados, né? A gente vê muita gente assim na hora que está passando por provação, por tribulação, que fica revoltado, né? Ou nós podemos nos tornar pessoas doces, pessoas acessíveis, pessoas mais mansas, mais humildes, pessoas que estão aprendendo ali no cadinho do sofrimento. Então, Paulo ora para que aqueles irmãos aprendessem a amar mais. Igreja é lugar de amor, igreja é lugar de perdão, igreja é lugar de caminhar com o outro, de construir pontes e não muralhas de separação. Então, nosso amor, ele não deve ser apenas de palavra, mas deve ser amor de fato, de atitude, em verdade, de uma forma prática. E Paulo também ora para que aqueles irmãos fossem santos até a volta de Cristo. A vinda de Cristo está muito próxima. Jesus vai voltar, né? Jesus está às portas. E isso deve nos motivar a uma vida de santidade. Saber que Jesus está voltando deve nos motivar a viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de pureza, uma vida na presença do Senhor. E Paulo vai orando por aqueles irmãos com esse objetivo. Deus, ajuda que esses irmãos sejam irrepreensíveis na santidade. E assim deve ser a nossa oração. Que sejamos irrepreensíveis em santidade. Que estejamos preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. A santidade, ela não é medida pelos nossos gestos. Ela não é medida por ritos ou por cerimônias externas. Deus olha dentro. Deus olha lá no profundo do nosso coração. Você tem orado pela sua igreja, pelos crentes, pelos irmãos da sua igreja, para que eles sejam mais firmes na fé, para que eles estejam arraigados, fundamentados em amor? Você tem vivido uma vida de santidade? Você está preparado para a vinda de Jesus? Jesus está às portas, e a única maneira de nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor Jesus é vivermos diariamente com Ele. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, e você entender nessa noite que você não está sozinho aqui. Que tem uma igreja onde você pode buscar ajuda e onde você pode buscar suporte. Que tem gente que ora por você. Então comece a encarar as tribulações, as aflições com os olhos espirituais. Nenhum problema que você enfrenta é maior do que você. Todos aqueles que são servos de Deus, eles enfrentam problemas e dificuldades. E está nas suas mãos o poder de crescer
através deles e sair vencedor, honrando a Deus, glorificando o Senhor, e não ceder à tristeza, não ceder ao desânimo, à murmuração, e muito menos abandonar a sua fé. Alegra o coração de Deus, né? Sendo firme na fé, sendo constante nos momentos difíceis, se fortalecendo através da oração. Deus, contempla cada um que está aqui nesta noite. Tu conheces os corações. Senhor, Tu és aquele que é o nosso Pai por excelência. O Senhor se preocupa conosco. Senhor, e nesta noite nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude a fechar as brechas na nossa vida, a afirmar a nossa fé cada vez mais no Senhor, a depender do Senhor em todo o tempo, a buscar do Senhor em oração, crescimento espiritual, fortalecimento, maturidade em todo o tempo. Senhor, não nos deixe cair nos engodos do inimigo. Não nos deixe, Senhor, ceder às palavras muitas vezes sutis que ele tenta com as suas setas malignas lançar na nossa mente e no nosso coração. Repreende, Senhor, guarda os nossos ouvidos e abre os nossos olhos espirituais para entendermos aquilo que o Senhor tem preparado por nós. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida de santificação, uma vida de pureza, de prazer em adorar a Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.